com os irmãos Jeremias 18, de 1 a 6. O texto diz o seguinte: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Desponte e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oremos. Santo e amado Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, na Tua presença nesse instante. Rogando, Pai, que nessa manhã, Senhor, Tu venhas falar aos nossos corações, ó Pai querido. Que o Senhor não permitas que nada venha a desviar as nossas atenções, mas que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Deus, Tu possa estar falando a cada coração aqui, ó Pai. Que Teu Santo Espírito tenha a liberdade de atuar, Senhor, de estar, Senhor, mostrando as verdades contidas na Tua palavra. Que o Senhor, Pai, esteja realmente nos abençoando, tocando em nossas vidas, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto é bem conhecido, mas nos traz grandes lições. E o texto, ele me levou a pensar numa frase muito interessante. Eu comecei a pensar que se eu tenho sentido Deus moldando a minha vida. Queria perguntar a cada um de vocês: vocês têm sentido Deus moldar a vida de vocês? O texto fala sobre isso, sobre moldar. E como tema da nossa meditação, eu pus nas mãos do oleiro. Quer dizer, a frase para nós pensarmos seria: nós temos realmente sentido Deus moldar nossas vidas? Mas, para aquele molde, nós precisamos estar nas mãos dele. Porque o texto nos fala sobre o oleiro e o seu trabalho com o barro. Aquele barro, aquela matéria-prima, só pode se transformar num vaso se ela estiver nas mãos do oleiro. E eu comecei a pensar nisso. Eu só posso ser transformado se eu estiver nas mãos do oleiro. Mas o texto nos fala que Jeremias, ele desceu até a casa do oleiro. Uma outra pergunta a nós: aonde nós estamos? Onde nós estamos agora, nesse instante? A resposta óbvia é: estamos na igreja. Mas a igreja é a casa de Deus. Então nós estamos na casa de Deus. Pensando no texto, na casa do oleiro, nós estamos na casa do oleiro supremo, que é Deus. Nós somos esse barro, essa matéria-prima. Aí eu pergunto de novo. É o tema da nossa mensagem. Nós estamos nas mãos do oleiro? Porque o fato de eu estar na igreja, ter vindo à igreja, estar na casa de Deus,
não significa que eu estou nas mãos dele. Será que eu estou nas mãos do oleiro? Será que eu estou como esse barro nas mãos do oleiro para que ele possa fazer de mim como ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer? O texto nos leva a refletir nisso. Será que quando você e eu vamos à casa do oleiro, à igreja, à casa de Deus, nós estamos realmente nas mãos do oleiro? Será que nós sentimos que ele, esse oleiro, está moldando as nossas vidas? Será que sentimos isso? Agora vamos falar um pouquinho sobre a casa desse oleiro. Nosso primeiro ponto, na casa do oleiro. Como é que é essa casa do oleiro? O texto nos ensina que a casa do oleiro é um lugar de humildade. É um lugar que nós reconhecemos a nossa pequenez. Um lugar que devemos ser humildes. A igreja é um lugar onde devemos ser humildes. Por isso, nós devemos realmente estar pensando naquilo que Deus realmente é, e não naquilo que nós somos. Não devemos pensar de nós além do que nós somos. Em Filipenses 2:3, nos retrata isso. Ele nos ensina, nos leva a pensar de nós apenas aquilo que nós realmente somos. Nos leva a pensar que não somos melhores do que ninguém. Ninguém é melhor do que nós. Nós não somos melhores do que ninguém. O texto de Filipenses nos ensina isso. Não somos melhores que ninguém. Devemos ser humildes ao ponto de reconhecermos isso. E será que realmente nós temos reconhecido isso na igreja? Que não somos melhor do que nenhum irmão? Que todos nós, perante Deus, somos iguais. Não importa posição social, não importa a aparência, não importa a maneira que está vestido, não importa a maneira que se expressa, mas perante Deus somos todos iguais. Que não pensemos de nós além daquilo que nós realmente devemos pensar. Humildade. A casa do oleiro nos ensina isso. Nos ensina humildade. Ensina que somos todos perante Deus iguais. Não há distinção de pessoas diante de Deus. A casa do oleiro nos leva a reconhecer que somos pecadores. É na igreja, na casa do oleiro, que aprendemos isso. Somos pecadores. E é aqui, estudando a palavra de Deus, que nós reconhecemos isso. A nossa humildade, a nossa pequenez, o nosso pecado. É na casa do oleiro que entendemos que temos que pedir perdão a este Deus. Que Ele é o único que perdoa. Ele é o único que nos molda. É na casa do oleiro que aprendemos isso. É na casa do oleiro que nós ouvimos a palavra de Deus. É aqui que nós realmente ouvimos a palavra de Deus. É na casa do oleiro que a palavra de Deus é proclamada, é anunciada. E esse deve ser o propósito principal da igreja, da casa do oleiro, anunciar a palavra de Deus. Proclamar a palavra de Deus. Em João 15:3, nos diz o seguinte:
Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Já estamos limpos pela palavra que está sendo anunciada a nós. É a palavra que nos mostra, que nos revela que precisamos de Deus, que precisamos ser lavados por Ele. É ouvindo a palavra de Deus, proclamada na casa dEle, que nós realmente reconhecemos isso. É na casa de Deus que somos moldados. É na casa dele que somos moldados. É aqui, ouvindo a palavra de Deus, que nós somos moldados. Lendo a palavra de Deus, aprendendo, estudando, porque neste livro, a Bíblia é que nos ensina, que nos molda, que nos mostra o caminho, que nos mostra as verdades de Deus. É na casa do oleiro que nós somos moldados. Não há outro lugar para nos moldar. Como o texto nos diz, é na casa do oleiro que o oleiro molda o barro. E é na casa de Deus, na igreja, que Deus nos molda. Não há como sermos moldados na nossa casa, sozinhos. Não há como. É na casa de Deus, em comunhão com os irmãos. É aceitando o irmão com os defeitos que ele tem. Porque todos nós temos defeito. Todos nós erramos. Mas é na casa do oleiro que somos moldados para aprendermos um com o outro, um com o erro do outro. É na casa do oleiro que somos moldados. Nosso segundo ponto nos leva a pensar no seguinte tema. Será que me basta somente estar na casa do oleiro? Será que isso basta? Será que basta apenas virmos à igreja, sentarmos e ouvirmos? Será que bastava apenas o oleiro descer lá na casa dele, olhar o barro? Será que tudo isso, só isso basta? Nosso tempo isso não basta. Não basta simplesmente estarmos na casa do oleiro. É preciso estarmos nas mãos do oleiro. Aí vem o tema da nossa mensagem. Se eu não estou nas mãos do oleiro, não adianta eu vir à igreja, porque o oleiro não me tem nas mãos dele. O oleiro só pode moldar o barro se ele colocar a mão no barro, se ele trabalhar naquele barro, se ele moldar aquele barro. Se eu não estou nas mãos de Deus, nas mãos desse oleiro, não tem como ele me moldar. Não tem como ele me moldar. É preciso que nós permitamos que esse oleiro, é preciso permitir que esse oleiro molde as nossas vidas. É necessário que eu realmente me coloque nas mãos dele. Em Apocalipse 3:20, nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É necessário que eu abra a porta. Jesus vai e bate. Mas se eu não abrir, nada vai acontecer. Se eu simplesmente vir à igreja e não me colocar nas mãos do oleiro, ele não vai poder me moldar. Ele não vai poder trabalhar comigo. Ele não vai poder realmente atuar na minha vida, moldando, fazendo de mim realmente um vaso segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Porque
Só o oleiro dá forma ao vaso. É só ele que dá forma. Não é pastor, líder de igreja, que dá forma ao vaso, mas sim Deus. Por melhor que seja o pastor, ele não tem poder em si mesmo. O poder vem de Deus. Deus é o oleiro. É Deus que tem que pôr a mão nesse barro para transformá-lo num vaso de bênção. É Deus que tem que realmente moldar. É nas mãos de Deus que temos que estar. É em Deus que temos que confiar. Deus é o oleiro que toma esse barro, trabalha nele e o molda segundo o seu querer. O barro é totalmente passivo nas mãos de Deus. O barro é passivo. Aí nós temos que voltar lá no começo. Humildade. Temos que ser humilde e reconhecer que não somos nada diante de Deus. Não importa quem somos. Diante de Deus somos nada. Diante de Deus temos que ser realmente passivos. Temos que apenas nos colocar nas mãos dele e permitir que ele nos molde como ele deseja, como ele quer. É o oleiro que dá forma ao vaso. É o oleiro que dá beleza a este vaso. É o oleiro que faz com que esse vaso seja realmente vaso de honra, de bênção. É o oleiro que, quando esse vaso está nas mãos dele e esse vaso tem alguma rachadura, esse vaso se estraga na mão dele, ele tem o poder para o fazer de novo. Deus jamais descarta alguém. Mas, quando realmente estamos lá no fundo do poço, é ele que tem o poder de nos tomar pela mão, nos moldar de novo, nos fazer de novo, fazer de nós vasos de bênção, vasos que realmente seja bênção na mão dele. Deus não apenas nos criou, mas também está nos moldando e nos transformando na imagem de Cristo. Somos o santuário da habitação de Deus. E é este vaso que Deus quer ter nas mãos. É este vaso que Deus quer moldar, tirar as rachaduras. É esse vaso que, quando se quebra, Deus quer fazer de novo. É este vaso que Deus realmente quer levar ao vaso de honra, de bênção. A glória de Deus está neste santuário, neste vaso que ele molda, que ele faz. A glória do vaso não está no material em que ele é feito, mas a glória desse vaso está na beleza e no valor de quem o molda, daquele que está dentro dele. Essa é a beleza desse vaso. A beleza do vaso é essa. Está dentro dele. O vaso é belo pelo conteúdo que ele tem e não pela aparência que ele tem. O conteúdo que esse vaso tem que ter é Cristo. É a beleza de Cristo que tem que sobressair em nós. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que,
a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Essa é a beleza do vaso. Não é o material que lhe foi feito, não é a sua aparência, mas o que está dentro dele, a excelência de Deus, que o faz belo. O oleiro dá utilidade a este vaso. Um vaso é sempre útil. Ele molda para ser um vaso com um propósito. Deus nos molda, nos escolheu para ter um propósito, para sermos realmente bênção. Deus não nos escolheu apenas para nos abençoar, para sermos abençoados, mas sim para que nós sejamos bênção aonde quer que estejamos. Ele quer que sejamos bênçãos na mão dele. Essa é a beleza desse vaso. Um vaso é sempre útil. Nunca nos esquecemos disso. Se você está nas mãos do oleiro, você vai ser sempre útil. Um vaso, para ser útil, precisa estar limpo e sem rachaduras. E nós só podemos estar limpos e rachaduras nas mãos do oleiro, para que ele molde e tire todas as impurezas, todas as rachaduras, para que ele realmente nos faça de novo. Deus não faz vasos em série. Cada vaso tem a sua singularidade. Cada vaso tem o seu valor específico para Deus. Porém, ele faz um vaso da maneira em que ele quer, como ele quer. O oleiro, quando o vaso se estraga, ele o faz de novo. É assim que Deus age conosco. Deus não joga fora nada. Deus não nos joga fora, não somos descartáveis para Deus. O texto que lemos de Jeremias, no verso 6, diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha o que Deus fala. Não poderei eu fazer de vocês um novo vaso. Mas Deus só pode fazer isso se nós estivermos nas mãos dele. Porque o oleiro só pode trabalhar com o vaso se ele colocar a mão naquele vaso. Deus não desiste de nós. Deus quebra este vaso e o faz de novo. E o transforma num vaso novo. Deus amolece esse barro, coloca a sua mão nele, o molda de novo, para que ele seja um vaso útil, um vaso de bênção. Mas nós só podemos ser um vaso de bênção se estivermos nas mãos do oleiro. Deus está moldando a sua vida, meu irmão. Você está realmente nas mãos de Deus. Que nesse dia, nessa manhã, nós pensamos nisso. Estamos realmente nas mãos de Deus. O fato de estarmos na igreja, vir à igreja, não significa que estamos nas mãos de Deus. É preciso nos colocar nas mãos de Deus. É preciso que Ele trabalhe, que Ele nos molde. É preciso que realmente Deus atue. Oremos.